gente, para ficar sucinto, não ficar muito demorado, e havendo algum tipo de dúvida, vocês podem enviar no chat e a gente responde conforme for aparecendo, senão a gente acaba respondendo tudo no final, ok? Eu trouxe hoje, né, o assunto sobre o checkout transparente e fazendo um comparativo dele também com o checkout standard e dividir esse assunto em 4 tópicos para ficar mais fácil da gente entender, né? Então, nossa agenda hoje vai ser falar sobre o que é um checkout, qual que é a diferença entre os tipos de checkout, né, online, por que você deve usar um checkout transparente dentro da sua loja e outros tipos de checkout que o Mercado Pago trabalha também, tá? Então, focando no o que é checkout, né? Checkout é uma palavra em inglês, né? Em inglês, que remete a uma finalização, né? Um final de um fluxo, o ato de sair. E aí, na hora que a gente traz essa palavra para um conceito de e-commerce, né? É a última etapa do processo da compra, tá? E aí o Mercado Pago, ele desenvolveu 2 tipos de checkouts para atender o público, né? Primeiro é o checkout standard, que é aquele modelo de redirecionamento, velho mundo, vamos chamar assim. E agora o mais moderno, que seria o checkout transparente, né? Um checkout mais invisível dentro da plataforma, dentro da loja, né? A gente indo para a parte do standard, a gente conhece 3 modelos. O primeiro modelo seria o checkout de redirecionamento. É aquele que quando o usuário clica em pagar, ele acaba indo para uma outra página que vai ser aberta no navegador, que esse ambiente é um ambiente do Mercado Pago, né, do processador, né, de pagamento, e lá ele vai colocar os seus dados, vai finalizar a compra e o pagamento nessa outra janela, e no final desse processo ele é jogado novamente para o site. Então eles têm uma etapa aí que eles deslocam fora do seu site e depois ele volta para o seu site. O outro modelo que a gente tem seria o checkout de iframe. Ele continua sendo um checkout standard, não transparente, mas ele engana bem. Por que que eu falo isso? Porque ao invés de eu redirecionar ele para uma outra página, a gente vai abrir como se fosse um porta-retrato, né, a moldura de um porta-retrato dentro do HTML do site, né, da loja virtual, e ao invés de eu abrir numa janela, eu abro dentro desse espaço que o HTML está me fornecendo. Então eu tenho a falsa sensação de um direcionamento, e a gente chama isso de wireframe, tá? O processo é o mesmo, a pessoa vai inserir os dados dela, e aí ela concluindo, o sistema, né, ele entende que aquele pedido foi pago e fecha o fluxo. A terceira opção que a gente tem também, ainda em checkout standard, é o checkout de Lightbox. Ele também é um redirecionamento. Porém, ao invés de eu abrir uma outra página ou abrir um espaço dentro do HTML do site, eu vou abrir como se fosse um DHTML, né? Um pop-up. Vou abrir um lightbox na frente do template, né? E vou permitir que ele faça o pagamento ali. Ele vai me inserir os dados do pagamento, vou finalizar. A concluir esse processamento, esse lightbox fecha e a gente segue o fluxo da compra, tá? Então, esse seria o checkout standard e eu vou explicar como que funciona o checkout transparente. O checkout transparente, você não precisa sair do seu site, então não precisa redirecionar o seu usuário, você não precisa abrir um espaço dentro do HTML para que exiba uma página externa do seu site, e você não precisa abrir nada na frente do seu site, que seria esse lightbox cobrindo toda a página, né, do navegador. Nesse caso, o checkout transparente ele está utilizando o próprio formulário. Então, estou usando o formulário que a plataforma está fornecendo dentro da sua loja e os dados que são inseridos aqui eu estou processando no ambiente Mercado Pago. Mais para frente eu mostro como é que
o que que isso traz a mais de venda, né? Porque aí eu vou entrar agora nas diferenças, né? Tentei exemplificar aqui um fluxo de compra, né? Então a gente pode dividir ele em duas etapas. A parte de navegação, que envolve tanto a entrada do site quanto a navegação de produtos e adicionar esses produtos no carrinho. Então eu tenho esse processo que aí ele se repete até chegar à quantidade de itens que esse carrinho deve ter. E uma vez que esses pedidos foram adicionados, eu tenho que tentar concluir essa compra o quanto antes, que envolve também essa parte do pagamento, que é o carrinho, o login e o checkout, né? Entrando na etapa do checkout, a gente divide também ele em duas partes, né? A parte de frete, que é a entrega, né? E a parte de pagamento. Se a gente fosse pensar na parte de frete, eu preciso escolher aonde que vai esse produto e de que forma ele vai chegar. Então, aonde é o endereço e de que forma se ele é uma entrega expressa ou se é uma entrega econômica, se é um SEDEX, se é um PAC. Legal. Então, o usuário ele entrou no checkout, ele escolheu essas formas de entrega e aí ele vai ter que escolher o meio de pagamento, ele vai ter que escolher como ele vai pagar. Então, qual forma? Cartão, boleto? E de que maneira, né? Como eu vou pagar? Se é parcelado, se é à vista? Aí entra a parte do checkout transparente e a parte do checkout standard. O checkout transparente, todo o processamento, todos os dados que são vinculados, perdão, veiculados, eles são dentro do ambiente seguro do Mercado Pago, que vai estar dentro do HTML do site. Então eu não vou pegar o seu usuário e jogar ele para outro lugar para entrar nesse ambiente seguro que é igual ao standard. Eu vou conseguir fazer esse processamento sempre dentro do ambiente do seu site. Então, sempre do ambiente da sua loja. Isso vai fazer o quê? Vai reduzir a quantidade de etapas que eu vou ter no processamento e vai conseguir otimizar as minhas vendas porque eu tenho menos etapas para aquele cliente finalizar. Mas o standard ele tem algumas vantagens também. Porque dentro desse ambiente, quando eu estou levando o usuário para o Mercado Pago, esse usuário, se ele já fez uma compra no passado, ele vai conseguir fazer essa compra agora com apenas um clique, porque eu tenho os dados de compra salvados. Se ele tiver crédito dentro da wallet dele, eu também consigo fazer esse pagamento usando esse saldo, então facilita também a compra, tá? E aí mais para frente a gente volta nesse assunto aqui dos comparativos, tá? Eu trouxe um modelo de como seria um white box mais de perto, né? Porque eu acredito que na outra imagem não dava para visualizar direito. Aqui, nesse caso, a gente está usando o pagamento com um clique, porque ele já está autenticado. Então, se ele tiver autenticado numa conta do Mercado Livre ou do Mercado Pago, na hora que ele for transacionar via standard, eu já tenho ele. Caso ele não tenha contas, tudo bem, eu não solicito para ele em nenhum momento que ele me faça um formulário para eu conseguir, preencha um formulário para eu conseguir fechar essa compra. E aí eu consigo fechar o pagamento das duas formas, tá? Aqui é um modelo transparente. Então, nesse caso, o white label, ele não está identificado o logo do Mercado Pago. Nesse caso, o cliente quis totalmente transparente. Então, dependendo do meio da bandeira que for utilizada, o processamento vai ser o mesmo via Mercado Pago. Esse outro exemplo que está também marcado em vermelho, eu tenho dessa vez o logo Mercado Pago sendo exibido. Nesse caso, o cliente optou em mostrar o logo do Mercado Pago, porque ele falou: isso vai trazer mais segurança para o meu usuário. Porque, como eu não estou jogando ele, direcionando ele para uma outra página, né, um ambiente seguro do Mercado Pago, eu preciso mostrar para ele que o meu checkout ele é, entre aspas, transparente, porque o usuário final ele não sabe o que significa isso, mas que o ambiente de pagamento desta loja ele é assegurado pelo Mercado Pago. E que se der algum problema nessa compra, ele sabe com quem ele vai reclamar. Ou com a loja, ou direto com o meio de pagamento. Então ele está seguro de finalizar esse pedido, né? Finalizar essa compra. Um outro modelo também
Isso mostra que o checkout transparente, ele é adaptativo. Então, dependendo de como for o template do seu site, ele consegue ser adaptado para fazer a transação. Ah, Márcio, mas o meu template eu não utilizo as bandeiras abertas. Eu prefiro que seja via identificação do número do cartão mostrar com a bandeira. Funciona da mesma maneira, tá? O importante é sempre tentar exibir que aquela compra está sendo processada via Mercado Pago para trazer a segurança. Ah, mas eu não tenho como colocar esse logo. Você fala de alguma maneira que esse pagamento é via Mercado Pago e o usuário consegue ter a maior confiança. Se não, você usa o redirecionamento e ele vai fazer essa transação conosco da mesma maneira, tá? Dando sequência, então por que eu vou usar o checkout transparente? Né? Primeira coisa, a gente vai ter mais vendas. Eu vou personalizar totalmente o fluxo de pagamento. Daquela forma que eu expliquei, você consegue deixar o formulário da maneira que você quiser. Você customiza o HTML, o CSS daquela página, porque eu vou capturar esses dados de uma maneira segura. Os dados sensíveis de cartão não vão ser perdidos, ou não vão ser extraviados, ou não vão ser fornecidos para terceiros. É tudo no ambiente SSL seguro, né? Ele é mais prático, porque como você não precisa mudar de página para efetuar o processamento desse pedido, o usuário consegue ver que os dados que ele está preenchendo para fazer a compra no endereço que ele escolheu, dos pedidos, né, dos produtos que ele escolheu ao longo da navegação dele dentro da loja. Ele é mais rápido, porque como eu tenho menos etapas, eu não tenho direcionamento, isso me garante uma velocidade maior para eu fechar esse pedido, e é real time e online. Então, na hora que o pedido é concluído, eu já processo ele, caso ele não vá para uma análise manual, então ele é processado automaticamente e ele sendo aprovado, eu já te dou o retorno falando que caso ele venha a ser analisado manualmente pela nossa equipe, eu vou te retornar falando que esse pedido está sendo analisado. E você consegue concluir o processo de compra da mesma maneira, tá? Eu tenho mais conversão, porque o consumidor ele está ali, não tem um drop-off, né? Eu não vou ter aquele usuário que na hora que foi redirecionado acabou desistindo daquela compra. E eu tenho mais pedidos. Por que eu tenho mais pedidos? Porque eu estou reduzindo a perda de pedidos, estou reduzindo a desistência. O usuário acaba fechando mais pedidos conosco porque eu dou a resposta para ele no ato. Eu falo que se aquele pedido não foi aprovado, ele pode trocar a forma de pagamento. E você acaba conseguindo concluir essa compra, né? Um, Outros checkouts que o Mercado Pago trabalha que também podem ajudar na operação da sua loja, né? Márcio, eu tenho minha loja responsiva. Funciona Mercado Pago transparente? Funciona. Então, eu tenho ele tanto responsivo quanto adaptativo para devices mobile, como tablet, celular. Funciona para aplicativos também. Nós temos uma API, na verdade, um SDK, que é um plugin para você poder rodar dentro de um aplicativo e processar os pagamentos de Mercado Pago. Temos o Point, que é a maquininha, né, em dois modelos. Então, para aquele processamento offline, né, cara a cara, né. O H, que é o eu não sei se vocês visualizam minha canetinha, mas seria o da direita junto com o celular. Ele precisa ser pareado junto com um celular. Ele utiliza via Bluetooth, né, a internet do celular para fazer esse processamento. E o modelo I, que é o Point I, que ele já vem com chip interno, ele não precisa ser pareado e ele também faz essa transação. Eles aceitam todas as bandeiras, né? Visa, Master, Hyper, Amex, Diners, Elo e a bandeira Melicard. Todos esses também aceitos no checkout transparente. É, um benefício que o Point tem é que ele também aceita débito em Visa e Maestro, ok. Uma outra maneira legal também para você conseguir fazer transações
E de uma maneira rápida é você utilizando o app do Mercado Pago. Você simplesmente baixa ele no seu celular e você não precisa ter uma maquininha ou ter um SDK, mas numa venda presencial você consegue pedir para o seu cliente transferir transferir valores da conta Mercado Pago dele para a sua. Ah, meu cliente não tem. Ele baixa rapidamente na loja do celular dele, né, na loja de aplicativos do celular dele, configura um cartão de crédito ali e ele consegue te fazer uma transação via transferência P2P, que a gente chama, né, de pessoa para pessoa. É, e é isso o que eu trouxe para falar sobre Mercado Pago, né? Se a gente for tentar resumir, né, o checkout transparente ele se adapta ao seu layout, ele diminui as etapas do checkout, então menos etapas, maior versão. O comprador paga sem sair do ambiente da loja, né? Então não dá aquela falsa sensação de estar trocando de URL, o que poderia gerar uma perda. Você vai ter uma conversão maior, porque são menos etapas e não tem a transferência dos usuários, né, de ambiente. A experiência do comprador, essa é a melhor coisa, fica totalmente pensada em usabilidade, porque a experiência é melhorada e você não tem riscos de perdas, tá? Por outro lado, o Standard também ele vai te permitir esse pagamento via dinheiro da conta do Mercado Pago. Você também vai conseguir fazer pagamentos com um clique, porque todos os dados do cartão ficam armazenados. Toda transação realizada gera uma notificação, isso é importante, tanto para o transparente quanto para o standard. O lojista e o comprador eles vão receber uma notificação que a compra foi feita. No standard, pedidos que não foram pagos, a gente tem um e-mail de carrinho abandonado, porque eu identifiquei que aquele usuário começou a fechar um processo, ele foi redirecionado e ele não fez a compra. Eu vou mandar um e-mail para ele falando: você não quer pagar esse pedido? E eu faço essa recorrência acontecer mais de uma. E também eu tenho a recuperação desses pedidos não pagos, porque eu consigo converter via esse e-mail de carrinho, tá?